Prepare-se para uma jornada que vai além da história comum. Desde os primeiros séculos, sinais de uma grande tribulação têm sido percebidos, e hoje, esses sinais parecem mais evidentes do que nunca. Guerras devastadoras, catástrofes naturais, falsos profetas e uma corrida contra o tempo marcam o cenário atual. Mas o que realmente está por vir? Quanto tempo falta para o fim de tudo o que conhecemos? Fique até o final, porque nesta história, vamos desvendar os sinais que apontam para o maior evento de toda a humanidade. E como você pode estar preparado para esse momento? A revelação que pode mudar sua vida começa agora. Desde o primeiro século, muitos já perceberam essa fase como o início de uma grande tribulação, apontando os acontecimentos de sua época como sinais claros de que o período difícil anunciado por Jesus havia começado. No entanto, Jesus deixou claro que esses eventos seriam apenas o início de um ciclo mais intenso e prolongado, uma preparação para o que viria a seguir. A história humana tem sido marcada por guerras devastadoras, conflitos insanos e períodos de crise extrema, desde a queda de Roma até as turbulências das guerras mundiais. Mas o que diferencia nossa geração, especialmente no século XX, é a velocidade e a intensidade com que esses eventos se sucedem. As guerras não acontecem mais isoladamente, muitas vezes envolvendo nações inteiras, com armas de destruição em massa capazes de eliminar populações inteiras, colocando a humanidade à beira da extinção. Além das guerras, enfrentamos uma série de desastres naturais cada vez mais intensos e frequentes. Terremotos, furacões, tsunamis e pandemias de proporções globais danificaram o planeta e assustaram o mundo nos últimos anos. Jesus havia previsto esses fatos, mencionando que haveria terremotos em vários lugares, fome, pestilências e sinais extraordinários nos céus. Tudo isso ocorre com mais frequência e gravidade, alimentando a sensação de que estamos vivendo uma fase de apocalipse. Ainda mais alarmante é o surgimento dos falsos profetas e líderes religiosos, que realizam sinais e maravilhas para enganar até mesmo os escolhidos, se possível. Essa manipulação espiritual se torna ainda mais eficaz numa era em que a fé é constantemente atacada, quando o mundo rejeita cada vez mais os ensinamentos bíblicos e espirituais tradicionais. Essa combinação de engano e confusão promove uma era de trevas espirituais, preparando o terreno para um grande engano global. No meio de toda essa instabilidade, uma questão crucial surge na mente de muitos. Quanto tempo ainda falta para que essa crise máxima, predita por Jesus, atinja seu ponto mais crítico? As palavras de Jesus sobre a abominação da desolação, mencionadas nos evangelhos, ainda ecoam fortes. Durante séculos, estudiosos e fiéis se perguntaram o que exatamente seria essa abominação e por que ela geraria tanta destruição e desolação. Uma coisa é certa: essa profecia é um sinal de alerta, um ponto de inflexão na história. Quando Jesus disse que, ao verem essa abominação instalada onde não deveria estar, as pessoas na Judéia deveriam fugir imediatamente, ele avisou de uma calamidade singular. Essa instrução aponta claramente para eventos futuros, que Moses e os profetas tinham alertado há séculos. Para entender essa mensagem, devemos voltar no tempo, ao segundo século antes de Cristo, quando Antíoco Epifânio, um rei seleucida, profanou o templo de Jerusalém, sacrificando um porco no altar sagrado e colocando uma estátua de Zeus no espaço onde o Deus de Israel deveria habitar. Esse evento foi uma crise espiritual sem precedentes e uma prévia do que aconteceria mais tarde. Mais de 200 anos depois, em 70 d.C., os romanos liderados por Tito conquistaram Jerusalém, destruíram o templo de forma brutal e profanaram novamente esse símbolo supremo do povo judeu. Jesus havia prevenido seus seguidores sobre essa destruição. E, de fato, muitos fugiram ao perceberem os sinais. Contudo, estudiosos argumentam que essa destruição foi apenas uma sombra do que ainda viria. Uma destruição futura, ainda.
mais devastadora. No livro do Apocalipse, uma figura sinistra é descrita. Um líder mundial surgirá no fim dos tempos, um governante que exigirá que todos adorem uma imagem ou uma marca. Ele será conhecido como o Anticristo, e seu governo será marcado por uma grande tribulação, uma fase de calamidades sem precedentes na história da humanidade. Essas cenas parecem se correlacionar com as sombras do passado, bem como com os eventos futuros. A conexão mais intrigante é que as palavras de Jesus, as profecias de Daniel e o próprio Apocalipse indicam que uma série de eventos negativos e desastrosos aconteceriam em cadeia, preparando o mundo para esse momento final. Então, questionamos: estamos de fato vivendo os primeiros sinais dessa grande tribulação? Os recentes eventos globais, as crises políticas e econômicas, além da contínua instabilidade na região de Jerusalém, indicam que o relógio do Apocalipse está acelerando. A cidade sagrada continua sendo palco de conflitos políticos, religiosos e culturais. A esperança de um novo templo em Jerusalém ainda pulsa nos corações de muitos judeus e cristãos, alimentando a esperança de que a profecia da abominação possa se concretizar em breve. Tudo indica que estamos à beira de uma nova fase, em que antigas promessas se encontram com sinais cada vez mais evidentes no presente. As palavras de Jesus no Monte das Oliveiras soam como um aviso clássico. O mundo, antes de sua recuperação e paz definitiva, passaria por um período de tribulação intenso e sem precedentes. Guerra, perseguições, falsos profetas, catástrofes naturais. Tudo isso marcaria a última etapa do cenário da história humana. Contudo, é importante notar que esses sinais não surgiram apenas hoje. Eles se iniciaram desde os primeiros séculos, justamente como Jesus e os profetas previram. Na verdade, ao longo da história, muitas crises foram interpretadas como o cumprimento dessas promessas, fazendo com que diversas eras fossem vistas como o início da tribulação. Mas o que diferencia nossa época é a escala global desses acontecimentos e a velocidade com que eles ocorrem. Hoje, conflitos regionais podem rapidamente se transformar em conflitos de proporções mundiais, graças às armas nucleares e às tecnologias de destruição em massa. Uma guerra de larga escala poderia apagar milhões de vidas em questão de dias. Este cenário, infelizmente, deixou de ser uma hipótese distante para se tornar uma possibilidade real e ameaçadora. A crise não é apenas guerra, ela também vem na forma de desastres naturais extremos. Movimentos sísmicos, furacões devastadores, tsunamis e pandemias. Tudo isso são sinais de que a Terra está passando por um período de crises mais intensas e frequentes. Na Bíblia, Jesus já alertou sobre esses eventos em Lucas 21:11, onde fala de terremotos em vários lugares, fome, pestilências e sinais no céu. E de fato, temos visto uma escalada desses fenômenos. A combinação de calamidades naturais com a crise espiritual e social cria um cenário de grande confusão que parece estar se consolidando como o pano de fundo para uma fase de provações sem precedentes. Outro aspecto que torna tudo mais assustador é o crescimento exponencial de falsos líderes e profetas que prometem soluções fáceis, milagres e salvação fora de Cristo. Empresas, grupos religiosos e indivíduos com influência crescente espalham ideologias que rejeitam a verdade bíblica e promovem uma espiritualidade sem fundamento, muitas vezes baseada em enganos, promessas falsas e doutrinas distorcidas. Essa tendência alimenta a múltipla ilusão de que a salvação pode vir de qualquer fonte que não seja Cristo, contribuindo para a manipulação das massas. O cenário é de um embate não apenas externo, com guerras e desastres, mas interno, na batalha pela verdade e pela fé. Para quem acompanha esses sinais, surge uma dúvida inevitável. Quanto mais tempo falta para que esses acontecimentos cheguem ao seu ápice? Se analisarmos as palavras de Jesus em Marcos 13 e Lucas 21, fica claro que o momento final está próximo.
O que nos leva a fazer uma reflexão mais profunda sobre o nosso tempo. As direções e sinais descritos parecem se encaixar, com uma precisão impressionante, no cenário global atual. Jerusalém, por exemplo, permanece no centro de tensões constantes e todos os olhares, tanto políticos quanto religiosos, estão voltados para ela. Os conflitos, a esperança de reconstrução do templo e o crescimento de movimentos messiânicos indicam que essa cidade continuará a desempenhar um papel fundamental no cumprimento das profecias finais. O que Jesus indicou com a expressão abominação desoladora e a desolação, todos esses aspectos apontam para um evento que trará uma ruptura definitiva no cenário espiritual e territorial. Essa abominação, que muitos acreditam se referir à instalação de uma figura de poder que desafiará o próprio Deus, é uma peça compatível com a ascensão do Anticristo, que tentará estabelecer seu domínio em um mundo mergulhado na escuridão moral. E o mais inquietante é que, enquanto sabemos do passado e das tragédias que aconteceram, como a destruição de Jerusalém em 70 d.C., ainda há uma dimensão futura, que permanece completamente por ser revelada, que pode ser ainda mais devastadora. A narrativa das Escrituras é clara. Várias figuras importantes ao longo da história tentaram destruir a fé cristã, desde as primeiras oposições romanas até os líderes modernos que promovem perseguições. No entanto, o que é mais perturbador é a possibilidade de que o evento que as Escrituras descrevem como a abominação da desolação seja um fenômeno de magnitude global, com consequências que irão alterar radicalmente o destino da humanidade. Isso não seria apenas uma profanação espiritual, mas uma ação que irá desencadear a maior manifestação de ira de Deus sobre a terra. A história nos mostra que, em 70 d.C., a destruição de Jerusalém marcou um momento de julgamento, mas essa foi apenas uma sombra do que ainda está por vir. O que está por vir será de uma magnitude incomparável, envolvendo nações inteiras, levando a uma crise global de proporções cataclísmicas. Essa abominação que a Bíblia descreve está relacionada a uma figura central que se colocará contra Deus, impondo um sistema de adoração falso, obrigatória, e impondo controle absoluto sobre a população mundial. Se olharmos para o passado, podemos ver que muitas dessas ameaças já foram prefiguradas por eventos históricos, por líderes corruptos, por regimes totalitários e por movimentos que desafiaram a autoridade divina. Contudo, a escala desse evento futuro será diferente de tudo o que a humanidade conheceu até hoje. Uma condição de paz falsa, uma falsa prosperidade, seguida pelo surgimento de uma liderança corrupta e malévola, marcará o início de uma fase de horror que ninguém já viu antes. Essa será, sem dúvida, a fase final da Grande Tribulação. Um período de sofrimento extremo e de caos absoluto, uma verdadeira batalha entre o bem e o mal. E essa fase de trevas, que muitos chamam de o tempo da maior prova, já está começando a se desenhar diante de nossos olhos. Os sinais que Jesus e os profetas alertaram há séculos estão se revelando cada vez com mais clareza. As profecias de Daniel, as palavras de Jesus e as revelações do Apocalipse parecem entrelaçar-se em uma narrativa única, uma trajetória de eventos que nos conduz até o momento culminante de toda a história. Alguns estudiosos e crentes argumentam que estamos vivendo o início dessa grande perseguição, enquanto outros acreditam que ainda há etapas adiante, que precisarão acontecer para que tudo seja plenamente cumprido. No entanto, a grande questão, que permanece no coração de todos é: estamos preparados? Como povo, como indivíduos, estamos atentos a esses sinais? As Escrituras nos alertam que nossa vigilância e fé devem estar firmes, porque o tempo da grande tribulação, aquele momento de provação sem precedentes, pode estar mais próximo do que imaginamos. Não somente uma crise de natureza, física e política, mas um desafio espiritual sem igual.
no qual nossas escolhas e nossa firmeza na fé serão testadas de forma definitiva. Ao observarmos o cenário mundial atual, percebemos que a conjuntura de conflitos, ameaças globais e crises espirituais alimenta a esperança de que o retorno de Cristo pode estar iminente. Muitos sinais, como a crescente intolerância, o enfraquecimento dos valores humanos e a intensificação dos conflitos religiosos, parecem apontar para uma preparação final. Ainda assim, é importante que nossa fé não seja baseada apenas em expectativas apocalípticas, mas em uma vigilância contínua, em uma vida dedicada à compreensão das Escrituras e à edificação do nosso caráter. Pois, quanto mais nos aproximamos do momento final, mais imprescindível se torna a nossa preparação espiritual. O apelo de Jesus era claro: vigiar, estar atentos, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais apontam para uma conclusão inevitável. Assim, enquanto aguardamos esses eventos, que nossas vidas estejam alinhadas com a esperança e a fé, na promessa de que, apesar das tribulações, Jesus retornará, um dia para reinar com justiça e paz eterna. E essa é a grande esperança que deve manter nossos corações firmes em meio às tempestades do mundo. A humanidade, após a queda de Jerusalém, parece caminhando para um julgamento divino cada vez mais severo. A história é marcada por impérios que surgiram poderosos, mas que eventualmente foram destruídos, e por líderes que prometeram reformas de paz, mas que, na verdade, trouxeram ainda mais caos e destruição. Contudo, a Bíblia alerta para a chegada de um líder único, alguém que não se assemelha aos governantes do passado, porque seu modo de agir será diferente de tudo o que já vimos. Este homem aparecerá com palavras cheias de esperança, alguém dotado de um carisma irresistível, que cativará as nações com uma capacidade incomparável de unir o mundo sob uma falsa aparência de harmonia. Antes de mergulhar toda a humanidade na sua pior crise, esse líder será visto por muitos como um salvador, um ícone de solução para os problemas mais complexos da humanidade. Mas, na verdade, ele será o grande enganador, o Anticristo. As Escrituras descrevem sua ascensão como um evento que vai confundir e iludir a maioria. Uma fase que será difícil de discernir, sem a orientação divina. Em Apocalipse 13, ele é chamado de besta que surge do mar, símbolo de poder que recebe domínio de Satanás, assumindo um governo de autoridade global. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, adverte que esse líder virá munido de sinais de poder, realizando milagres e feitos falsos que parecerão autênticos, mas serão parte de um engano grandioso. Para aqueles que já estão perdidos, esse líder não será apenas um ditador comum. Será alguém que conquistará a atenção de todos com promessas sedutoras de paz e prosperidade, oferecendo soluções superficiais que alimentarão a ilusão de que o mundo finalmente encontrou a estabilidade que tanto busca. Um dos aspectos mais perturbadores do Anticristo será sua aparência de Salvador, uma farsa que será reforçada por seu suposto poder sobrenatural. Em Daniel 9:27, é mencionado que ele firmará uma aliança com muitas nações, um pacto que parecerá trazer segurança e tranquilidade. Porém, esse tratado será apenas uma máscara para o que virá a seguir. A segunda metade de seu governo será marcada pela maior tribulação já vivida pelo planeta. Jesus, em Mateus 24:21, alertou que esse será um tempo de angústia sem precedentes, uma crise de proporções tão grandes que deixariam qualquer desastre conhecido no passado. Uma das armas mais perigosas dessa figura de poder será sua falsa ressurreição. Apocalipse 13 relata que ele sofrerá uma ferida mortal, mas que milagrosamente se recuperará, praticamente ressuscitando. Um engano que levará muitas pessoas a acreditarem que ele é divino. Um ser celestial encarnado, criado por uma manipulação sobrenatural que parecerá inquestionável. Nesse cenário, entra o falso profeta,
uma figura que atuará ao lado do anticristo, reforçando a adoração a essa falsa figura e obrigando as pessoas a receberem uma marca indispensável para sua sobrevivência econômica e social. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. Um controle total que está alinhado às profecias de Apocalipse. Todo esse sistema de manipulação e controle se destina a separar a humanidade de Deus, afastando-a da verdade e consolidando um reino de mentiras, sinais e maravilhas ilusórias. Jesus já alertou que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados pelo engano do anticristo se não estivermos vigilantes. Sua atuação será um verdadeiro teatro de manipulação, baseado no medo, na mentira e na força de um governo mundial que dominará por meio de falsas promessas. Ao longo da história, vários líderes já exibiram características semelhantes às do anticristo. Imperadores, ditadores, movimentos autoritários que prometeram um porvir de paz na terra, mas acabaram provocando tirania e sofrimento. Porém, até hoje, ninguém cumpriu todos os requisitos bíblicos para essa figura. Talvez o mundo esteja, sem perceber, se preparando para sua chegada. Enquanto o cenário global evolui na direção de uma união mundial, de uma economia controlada por uma elite e de um sistema que valoriza o medo e a dependência. Assim, Adiosai. Questão que fica é: ainda há tempo para impedir que a profecia se cumpra completamente? O atraso na sua realização parece estar diminuindo à medida que testemunhamos o aumento dos sinais. Desde os tempos de Jesus, os falsos profetas vêm proliferando. Como Jesus mesmo advertiu em Mateus 24:11, espalhando falsas doutrinas que levam muitos a se afastar da verdadeira mensagem do Evangelho. Esses enganos, disfarçados de verdades, tornar-se-ão cada vez mais convincentes, com promessas de paz, prosperidade e unidade mundial. Muitos buscarão esses falsos guias em esperança de respostas, acreditando que essas figuras representam uma verdade divina, quando na realidade estão se aproximando de uma armadilha mortal. Jesus avisou que, nesses tempos, sinais sobrenaturais serão realizados com uma força tal que muitas pessoas enganadas acharão que esses sinais vêm de Deus. Mas, na verdade, serão ferramentas do próprio anticristo, uma forma de manipular e dominar a humanidade. Apocalipse 13:14 descreve como o falso profeta fará com que o mundo acredite em falsos milagres, inclusive fazendo descer fogo do céu, seduzindo as nações para adorar a besta. Muitos, liderados pelo entusiasmo e pela pressão social, aceitarão esses sinais como prova de uma intervenção divina legítima, mas estão sendo enganados por uma mentira grave. Jesus foi enfático ao alertar em Mateus 7:22-23 que naquele dia muitos dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome? Fizemos milagres em teu nome? E mesmo assim ele responderá que nunca os conheceu, por terem operado por meio de enganos e falsidades. Os falsos profetas não apenas realizarão sinais visíveis e espetaculares, mas também divulgarão doutrinas errôneas que tirarão as pessoas da verdadeira essência do Evangelho, promovendo uma espiritualidade deformada que não requer arrependimento nem mudança na vida. Paulo, em 2 Timóteo 4:3-4, já nos alertava que, num tempo final, as pessoas buscariam ensinar o que querem ouvir, preferindo confortos temporários à verdade bíblica. Nesse momento de engano crescente, novas interpretações das Escrituras surgirão, muitas delas distorcidas para justificar um evangelho fácil, que não exija sacrifício nem responsabilidade moral. Assim, surgirão movimentos de falsos mestres que prometem reinterpretar a salvação de forma a atrair multidões, mantendo uma imagem de autoridade, enquanto promovem doutrinas falsas e heresias perigosas. Nos tempos atuais, essa influência maligna atingirá uma escala sem precedentes. Os falsos profetas usarão de todos os recursos disponíveis, incluindo tecnologia avançada, para seduzir e manipular as massas. Promessas de paz eterna, abundância material,
união global e evolução espiritual serão armas de engano poderosas. Muitos, seduzidos por essas mensagens, caminharão na direção da perdição, crendo estar próximo de uma nova era de luz, enquanto se distanciam da verdade de Cristo. Jesus já havia alertado que esses sinais seriam tão convincentes que até o mais sábio se deixaria levar, se não estiver vigilante. A influência dessas figuras enganosas será tanta que muitos crentes fiéis, até então firmes na fé, poderão ser surpreendidos por esse avanço do engano, se não edificarem seu conhecimento bíblico e vigilância espiritual. Alguns interpretarão os sinais à sua maneira, incertos do que realmente está por vir, enquanto outros acreditarão que o momento final ainda está distante. Mas a Bíblia deixa claro que o próprio diabo, por meio de seus agentes, se esforçará para produzir uma ilusão tão convincente que todo olho verá e todo joelho se dobrará diante de Cristo, quando ele se revelar em glória. A última fase do engano envolverá uma forte pressão social e cultural. O desejo humano de aceitação, o medo de rejeição e a busca por conforto às custas de verdade abrirão portas para uma aceitação cega das falsidades introduzidas por esses líderes enganadores. Portanto, a recomendação de Jesus, "Vede que ninguém vos engane", nunca foi tão relevante. Os sinais do seu retorno serão evidentes, mas nem sempre estarão evidentes para os que desprezam a importância de uma preparação espiritual constante. A questão que mais desafia os crentes hoje é: quando esse momento chegará de forma definitiva? Como saberemos se estamos realmente prontos? Jesus afirmou em Mateus 24:27 que sua vinda será como um relâmpago que brilha do Oriente ao Ocidente, instantânea, visível, impossível de ser ignorada. Não haverá mensagens ocultas, nem sinais secretos. Será um evento claro, de luz radiante, que todos reconhecerão. A maior esperança dos que permanecem, que aguardam a volta de Cristo, é que seu retorno será inconfundível e permeado de glória visível para todos os povos. Quando tudo estiver pronto, ele aparecerá nas alturas com poder e majestade, como um guerreiro vencedor vindo para estabelecer sua justiça definitiva. João, no capítulo 19 de Apocalipse, descreve essa cena magnífica. Jesus retornando montado em um cavalo branco, vestido com vestes tingidas de sangue, acompanhado de exércitos celestiais, vindo para derrotar o mal e reinar em paz. Quem estiver preparado reconhecerá esse sinal glorioso e se unirá à sua vinda com alegria e esperança. Para aqueles que rejeitaram a verdade, será um momento de profunda tristeza, uma amarga realização de que perderam a oportunidade de seguir o verdadeiro caminho. A destruição do anticristo, de Satanás e de toda a rebelião chegará ao seu fim. Toda a maldade será levada à destruição, e a terra passará por uma renovação total. Nesse momento, toda criatura experimentará uma transformação e começará um período de 1000 anos de paz, justiça e restauração, conhecido como o milênio, conforme Apocalipse 20. Durante esse tempo, Jesus Cristo reinará no meio do seu povo escolhido, e a justiça de Deus será manifesta de forma plena. Os fiéis, que permaneceram firmes na fé, receberão a recompensa eterna, de acordo com Mateus 25:21, como bons e fiéis servos. O sofrimento, as perseguições e as tentações terão chegado ao fim, e o céu e a terra experimentarão uma transformação radical, onde Deus habitará com seu povo, limpando todas as lágrimas, curando todas as feridas e estabelecendo uma nova era de paz e harmonia. Contudo, esse momento de triunfo e renovação não acontecerá automaticamente. Ele será a culminação de toda uma trajetória de fidelidade, vigilância e arrependimento. A grande questão de cada um de nós será: estamos prontos? Temos guardado nossa fé com diligência? Temos vivido de acordo com os sinais e advertências das Escrituras? Jesus deixou claro que sua volta será como um ladrão na noite, sem
Aviso prévio, inesperada para aqueles que não se prepararam, mas aguardada com esperança por aqueles que estiverem atentos. Por isso, hoje é o dia para refletir, arrepender-se e reorientar sua vida. A oportunidade de estar pronto não é eterna. Ela depende de uma decisão sincera de seguir a Cristo, abandonar o pecado, buscar o arrependimento genuíno e cultivar uma fé firme. A Bíblia nos oferece a maior esperança possível, que Jesus voltará e que, com ele, virá a justiça, a misericórdia e a paz eterna. Portanto, não deixe para amanhã o que você pode decidir hoje. O momento de se preparar é agora. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, saiba que o convite está aberto. Sua graça é maior do que qualquer erro, sua misericórdia é infinita e seu amor imensurável. Em João 3,16, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perca essa oportunidade de garantir sua salvação. Entregue-se ao Senhor, reconheça seus pecados, peça perdão e aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Uma oração sincera do coração é suficiente para começar uma nova vida. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Acredito que você morreu na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Eu te dou minha vida, arrependo-me dos meus pecados e te peço que escrevas meu nome no livro da vida. Me ajude a te seguir todos os dias. Amém. Se você fez essa oração, com sinceridade, hoje é o começo de uma nova jornada com Cristo. Não olhe mais para trás. Busque-o continuamente por oração, leia sua palavra e permaneça firme na fé até o dia do seu retorno. E quando esse dia chegar, será a maior recompensa de todos os tempos. Um encontro glorioso com Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Lembre-se de que tudo está se preparando para esse momento. Os sinais dos céus, os acontecimentos, na terra, a urgência do Evangelho. A hora está próxima, e a esperança de cada cristão deve ser a certeza de que Cristo voltará para estabelecer seu reino de justiça e paz eterna. Portanto, mantenha seus olhos fixos na promessa bíblica, viva com vigilância e fé, e prepare-se para aquele dia glorioso, o dia em que Jesus Cristo retornar, que todos aguardamos com fervor no coração. A palavra de Deus nos garante que esse dia não chegará de surpresa para aqueles que vivem em expectativa e em comunhão com Ele. Pelo contrário, seus sinais serão evidentes a todos que tiverem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Portanto, a melhor preparação que podemos fazer é viver cada dia de forma consciente, firme na fé, obediente aos mandamentos do Senhor e vigilantes na oração. Nunca se esqueça, a esperança do cristão nunca deve estar baseada em esquemas humanos ou promessas passageiras deste mundo, mas na fé inabalável de que Jesus voltará em glória para julgar o mundo com justiça, derrotar o pecado e estabelecer seu reinado de paz duradoura. Cada esforço de oração, cada leitura bíblica, cada ato de amor e fidelidade às verdades de Deus nos aproxima desse momento glorioso. E mais do que isso, nos prepara para receber a recompensa de Deus, que é a vida eterna ao lado de Cristo. O encerramento dessa mensagem é um convite a refletir profundamente sobre o que realmente importa. Viver com propósito, permanecer firmes na esperança e amar intensamente a Deus e ao próximo. O tempo de julgamento está próximo, mas também é uma oportunidade maravilhosa de se reconciliar com Deus, garantir sua salvação e viver com a certeza de que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz e que Ele virá buscar os seus. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Filipenses 4:7. Que você esteja preparado, vigilante e firme na fé, ansiando pelo dia em que nosso Senhor descerá do céu com poder e glória. Não perca tempo.
pois a oportunidade de se preparar é agora. Seja uma luz em meio às trevas, um testemunho vivo do amor de Deus e um fiel aguardador da sua prometida vinda, porque, ao final de tudo, a esperança do cristão permanece intacta. Jesus virá novamente em majestade para reinar eternamente. E enquanto aguardamos esse momento, vivamos cada dia de forma que possamos estar prontos para o seu retorno, com esperança na alma e fé no coração. A sua recompensa virá com ele, e só aqueles que permanecerem fiéis terão a honra de participar dessa gloriosa vitória final. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza até esse dia magnífico. Prepare-se, vigie e mantenha seus olhos fixos na esperança santa, porque o Rei dos Reis voltará em glória e toda a criação se prostrará diante dele. E naquele dia, finalmente, toda lágrima será enxugada, toda dor será transformada em alegria e a paz eterna prevalecerá para sempre. Assim, encerro essa mensagem com uma oração final. Senhor Jesus, agradecemos por tudo o que nos revelaste na Tua palavra. Pedimos que nos fortaleça na fé, nos encha de esperança e nos prepare para o dia do Teu retorno. Ajuda-nos a viver de forma digna, vigilantes e cheios de amor, para que possamos estar prontos para Te receber. Que o Teu Espírito Santo nos guie em cada momento, para que nenhum de nós seja deixado para trás, e que, em Tua vinda, encontremos alegria e salvação. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Lembre-se, o que nos aguarda é a maior recompensa que podemos imaginar. Persevere na fé, mantenha o olhar fixo na esperança e viva cada dia com a certeza de que Jesus logo voltará para levar seus amados à glória eterna. Que Deus te guie até esse dia glorioso. Até lá, seja luz neste mundo e nunca perca a esperança. Amém.